O culto hoje está sendo maravilhoso, porque Jesus está derramando o seu poder. O culto hoje está sendo maravilhoso, porque Jesus está derramando o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Põe um anjo aqui, Senhor, põe outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar. O homem que viveu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Agora está conosco, agrava minha vida, renova cada dia mais a minha fé. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém! Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Apanha a tua Bíblia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus, ele testifica a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom quando o Senhor ele confirma a palavra para quando nós vamos pregar a santa palavra. Parece que o pastor Gilmar, ele estava ontem na roça do meu lado ouvindo a minha oração. E desde a oração o Senhor Jesus ele está falando, dos louvores o Senhor Jesus falou, e na palavra o Senhor vai continuar falando. Eu estava ali no canto só glorificando a Deus pela tua santa e bendita confirmação. É maravilha, irmão. É algo sobrenatural. Quando o Espírito Santo ele testifica e ele confirma. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Uma palavra bastante conhecida para a minha meditação e para a tua meditação. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, seu capítulo de número 4. A palavra nessa noite vai falar sobre tentação, louvado seja Deus, sobre provação, sobre deserto, mas também vai me dar e te dar, louvado seja Deus, as 3 válvulas de escape que Jesus usou para vencer a tentação: oração, jejum e palavra. A igreja repita comigo: oração, jejum, palavra. Vai dizer assim a santa palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Somente até aí, podeis assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada e querida igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de Jesus cumprir toda a justiça, que foi para isso, aleluia, que ele veio. Jesus não veio para quebrar a lei, Jesus não veio para quebrar mandamento, Jesus não veio, louvado seja Deus, para desprezar a lei do homem. Jesus mesmo abriu a sua boca para dizer: eu não vim, louvado seja Deus, quebrar a lei, eu vim cumprir. E Jesus agora vai ter com João Batista, louvado seja Deus, para ser batizado pelo profeta João Batista no Jordão. Nós conhecemos essa história desse texto, que João Batista ele não achou digno de batizar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista ele fala: Senhor, eu venho antes de ti, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vem antes de
reconhecido, mas o Senhor é maior do que eu. Senhor, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Qualquer um de nós teria o mesmo sentimento de João Batista, se achar inferior, se achar pequeno. Louvado seja Deus diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, após sair das águas batimais, agora vai começar, louvado seja o nome do Senhor, a provação de Jesus. Após uma vitória, após uma bênção, Jesus não vai ser conduzido pela carne, Jesus não vai ser conduzido por Satanás. A Bíblia vai dizer que ele vai pelo Espírito ser levado ao deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Após sair do batismo, Jesus não vai direto pregar a palavra. Após sair do batismo, Jesus ele não vai anunciar o Evangelho. Jesus ele vai ser levado ao deserto. Louvado seja Deus. Deserto nós sabemos que é a escola para preparar o servo e a serva de Deus. Deserto é a escola que vai mostrar se o crente está aprovado ou se o crente está reprovado. Há algo que faz o crente ser reprovado no deserto, é a tal da murmuração. Nós conhecemos a história do povo hebreu. Era para ficar 40 dias, mas por causa da murmuração, louvado seja Deus, por causa que quis fazer as coisas do seu jeito, ficou 40 anos no deserto. Jesus sendo guiado, sendo levado pelo Espírito Santo para um propósito no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que deserto é um lugar seco, deserto é um lugar que não tem ninguém, deserto é um lugar que não tem água, não tem comida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pensam que deserto é matadouro. Muitos pensam que deserto é para matar. Mas é no deserto que o crente aprende a servir a Deus. Presbítero David, para que serve o deserto? Deserto serve para moldar, para lapidar a vida do crente. Quem entra num deserto soberbo, sai sem soberba. Quem entra num deserto com arrogância, sai sem arrogância. Quem entra num deserto mentindo, sai falando a verdade. Quem entra num deserto num pecado, sai em santidade. Porque o deserto é para preparar o crente para fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus ele está no deserto sendo preparado. Louvado seja o nome santo do Senhor, sendo revestido de poder. Jesus está no deserto, louvado seja Deus, recebendo instrução do Pai. Imagine, meus irmãos, 40 dias, 40 noites sem tocar água, sem tocar pão na sua boca. E você às vezes faz um jejum de 12 horas, de 24, já ficamos com o nosso corpo desfalecido. Imagine 40 dias e 40 noites sem provar água e sem provar bebida. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Jesus poderia muito bem ir direto pregar a palavra, mas as coisas não foi do jeito que Jesus quis, porque Jesus estava na terra, mas veio para fazer a vontade do Pai. Se Jesus, que é grande, todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, passou pelo deserto, quem é eu e você para não passar no deserto? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é no deserto que eu e você vê as maravilhas do Senhor. É no deserto que eu e você contempla a glória, o poder, a unção, a Shekinah e a virtude do Espírito Santo de Deus. Louvado e santo é o nome santo do Senhor. Só que Satanás é aproveitador. A Bíblia vai dizer que depois de jejuar 40 dias, 40 noites, nós sabemos que Jesus está com fome, nós sabemos que Jesus está com sede, nós sabemos que Jesus está desfalecido. Jesus vai ser provado, Jesus vai ser tentado. O crente ele passa por tentação, o crente ele passa por provação, o crente ele passa por aflição, porque Jesus, preparando o seu discípulo, disse: no mundo vocês vai ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci
o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vai ser tentado, ele vai ser provado, porque Jesus estava no propósito, e o desejo de Satanás foi tirar Jesus do propósito. Não é diferente na minha vida e na tua vida. O maior desejo do inimigo é tirar o crente do propósito de Deus. O maior desejo, aleluia, de Satanás é fazer você sair da direção, do caminho, do propósito do Senhor. Mas o Espírito Santo está falando: continua firme, continua nos meus propósitos, continua nas minhas promessas, porque se você for fiel, vai ter recompensa, vai ter galardão, vai ter coroa para você naquele grande dia. Aplauda ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. O que vale é permanecer nos propósitos de Deus. O que vale é passar o processo. Louvado seja o nome do Senhor. Existem três coisas: processo, propósito, para eu e você chegar na promessa. Muitas das vezes o Espírito Santo nos promete algo hoje e você quer que seja cumprido amanhã, mas não é no meu tempo nem no teu, porque Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Muitas das vezes Deus não vai dar no meu tempo nem no teu, porque Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, que às vezes eu e você não tem estrutura para receber da parte do Senhor. Ele só vai me entregar, só vai te entregar quando Ele olhar do céu e ver que você está sendo, aleluia, hebreio aprovado. Quando Ele olhar do céu e ver que você está apto para receber as promessas do Espírito Santo de Deus. Mas a promessa só vai cumprir se a igreja do Senhor permanecer na obediência, na santidade, na oração, no jejum e na vigilância. Ei, continua firme, continua orando, ei, firme nas promessas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer agora, irmãos, que Jesus está com fome. Satanás vai chegar para tentar Jesus. Ele é tentador. Se ele tentou Jesus, que é santo, louvado seja Deus, que é irrepreensível, que não tem pecado, ei, você, comedor de arroz e feijão, não vai ser tentado. Ei, você não vai ser provado. Ei, você não vai ser levado, louvado seja o nome do Senhor, ao piairote, ao beco sem saída. Mas o que vale, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é para permanecer firme no propósito de Deus. Olha, o que importa é você permanecer de pé. A tentação vai vir, a luta vai vir, o prato vai vir, a bandeja vai vir, mas o Senhor está dizendo: continua de pé diante das minhas promessas. Não se curve diante do propósito de Satanás, mas se prostre, se curve diante das promessas que eu tenho para a minha vida e para a tua vida. Há dois tipos de deserto. Há um deserto que Deus nos leva e outro deserto que eu e você vai por vontade própria. Como assim, ministro David? Eu e você vai por vontade própria. Quando eu e você agora deixa de fazer a vontade de Deus. Quando eu e você sai do conselho, dos planos, da vontade do Espírito Santo de Deus. Aí você vai passar luta, louvado seja Deus. Aí você vai ser provado, mas tem coisa que o homem poderia evitar. Tem coisa que eu e você poderia evitar. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto que Deus nos leva sempre tem uma saída. O deserto, irmãos, que Deus nos coloca, a provação, a dificuldade que Ele nos leva, sempre vai ter uma hora que vai chegar o fim. Deserto não dura para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi no deserto que os maiores, louvado seja o nome do Senhor, homens de Deus, foi formado. Foi no deserto que os profetas do Senhor, que os discípulos de Jesus
foi formado. Muitos pensam que ministério começa em cima do altar, ministério começa, louvado seja Deus, no palco, ministério começa num tapete vermelho. Não, ministério começa no deserto, é derramando lágrima, é pisando em espinho, em pedras pontiagudas. É lá que o meu deserto e o teu deserto começa. Todo deserto tem uma saída. Aleluia! E Satanás foi diante de Jesus. Olha como ele é terrível. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Tudo que ele queria era que Jesus saísse do seu propósito, que Jesus quebrasse o jejum, que Jesus saísse. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque através daquele propósito, a carne de Jesus estava fraca, mas o Espírito de Jesus estava pronto. Aleluia. A carne de Jesus estava balanceada, mortificada, aleluia, desfalecida, mas o Espírito de Jesus estava forte. Assim é o crente, irmão, quando começa a jejuar. Assim é o crente. O crente pode até sentir na carne, mas o seu espírito fica fortalecido. O crente pode até balancear na carne, mas o espírito do crente fica forte. Louvado e santo é o nome do Senhor. Se tu és o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Muitas das vezes ele vem: se tu és crente, faça isso. Se tu és crente, faça aquilo. E o pior é que muitos crentes vai lá e faz. Ei, você não precisa provar para o inimigo nada, não. O que você, aleluia, tem que fazer como Jesus fez: vença ele na palavra. Vença ele. Jesus está usando a arma da oração para vencer o inimigo. Jesus está usando a arma da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive só de pão, o homem não vive só de comida, o homem vive de tudo aquilo que sai da boca do Todo-Poderoso. O homem, ele vive de tudo aquilo que sai da boca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus provado, Jesus tentado. Imagine a dificuldade do Senhor, enfrentando agora um sol escaldante. Jesus olhando para todo lado, só areia, mas era necessário para o ministério do Senhor. Muitas das vezes é necessário você se retirar para o deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não para a caverna, mas sim para o deserto. É necessário você ficar sós com Deus. Muitas das vezes é necessário você entrar para o quarto, fechar a porta para ficar a sós com o Senhor. Aleluia. É no deserto que Ele está me preparando e te preparando para viver coisa sobrenatural, para viver coisas extraordinárias, para viver maravilha diante do Todo-Poderoso. Mas só que o diabo, ele não desiste. O diabo, ele é insistente. E você não negou aqui, ele vai tentar por cá. E você não caiu aqui, ele vai tentar de outro jeito, de outra maneira, para você ceder. Mas Jesus sempre na palavra. Por isso o crente tem que ler a Bíblia. Por isso o crente tem que ler a palavra. Aleluia, para não ser enganado. Louvado e santo é o nome do Senhor. Jesus falou ali para os judeus: errais, não examinando as Escrituras, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias profetizou: o meu povo perece porque faltou conhecimento. Não conhecimento da sabedoria humana, mas conhecimento da palavra da verdade. Jesus estava na palavra. Esse combate aqui foi um combate espiritual.
Por isso que Jesus venceu, porque Jesus estava na palavra. Jesus é a própria palavra. E você tem que, aleluia, buscar os respaldos dentro da palavra de Deus, para não ser enganado pelo diabo. As festas estão chegando aí, aleluia. Muitos vão se inclinar diante dos pés de Satanás, mas é você que está na palavra, e você vai permanecer de pé, porque louvado seja Deus. Outrora você era ignorante, mas hoje você conhece a palavra do Senhor. Hoje você sabe, louvado seja Deus, que isso não agrada ao Espírito Santo do Senhor. A Bíblia fala em Tiago, louvado seja Deus, se alegre quando enfrentar várias tentações. Não é para ficar triste não, é para você se alegrar. Tiago capítulo 1 verso 2, se alegre quando vós enfrentares várias tentações, porque a prova da vossa fé está gerando a paciência. Louvado e santo é o nome do Senhor. E Satanás vai transportar Jesus para o pináculo do templo, para o lugar mais alto de Jerusalém, e ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu espírito. Muitas das vezes Satanás vai usar alguém, louvado seja Deus, vai até usar versículo da Bíblia, mas de forma distorcida, para eu e você pecar, de forma distorcida, para eu e você errar e cair na lábia dele, porque ele distorceu a palavra para tentar pegar Jesus. Ele distorceu a palavra para tentar tirar Jesus do seu propósito. E ele vai tentar pela terceira vez. Olha como ele é insistente, olha como ele não desiste. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus usando a palavra. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, porque tudo que nessa terra, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Aí ele dá fama, dá dinheiro, dá riqueza, dá os melhores postos para levar a alma do homem para o inferno. Mas Jesus sabia que não poderia se inclinar diante de Satanás. E o Senhor disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. E o Senhor respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Que você venha ficar com essa palavra nessa noite, que você venha ficar firme diante das promessas do Senhor. O Senhor falou conosco das tentações, das provações, das lutas que não vai faltar, mas o que vale é eu e você continuar de pé, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Todo-Poderoso nessa noite por essa palavra. É assim mesmo, aleluia. Nós vimos pela palavra do Senhor que o nosso adversário, ele nunca vai desistir de primeira. Ele arma o laço. Deus, pela sua infinita misericórdia, revela, fala, mostra. Se não mostrar em revelação, mostra em sonho, mas Deus, ele mostra. E nós sabemos que ele não vai desistir, porque assim como ele tentou Jesus, como foi falado que Jesus